Existem basicamente dois tipos de vírus, e para isso você vai levar em consideração o material genético que constitui esses indivíduos. Nós temos os vírus de DNA, ou seja, como o próprio nome diz, o material genético que está dentro deles é o DNA, certo? Enquanto nós temos os vírus de RNA, esses caras são os mais perigosos. A maioria esmagadora dos vírus que nos causam infecções são vírus de RNA. De todas as doenças que eu vou tratar com vocês, apenas uma será vírus de DNA. Vai ser um dos tipos virais da hepatite. O restante são todos vírus de RNA. E aí fica o questionamento, por que tantos vírus de RNA? Isso porque o DNA é um material genético estável. Sendo um material genético estável, ele não sofre mutações com facilidade ao longo do tempo. Então são poucas mutações acumuladas. Dessa maneira, surgem pouquíssimos novos vírus de DNA. Ao passo que o RNA é um material genético instável, sofre mutação com muita facilidade, e essa mutação gera novos vírus que, por sua vez, podem gerar novas doenças. Daí o motivo pelo qual existem tantos vírus de RNA, daí o motivo pelo qual a maioria esmagadora das doenças que nos afetam são vírus de RNA. Só para você ter uma ideia, de vírus da gripe já são mais de 10 mil vírus descritos, justamente devido a essa capacidade mutagênica. Óbvio, nem todos afetam os seres humanos, certo? Apenas um percentual desses vírus vão nos afetar, mas é uma família gigantesca, a família dos influenza vírus. E vocês devem ter em mente que os vírus de RNA têm um tipo viral que é bem interessante. Você tem o vírus de RNA que já carrega o RNA mensageiro, e você tem outro tipo de vírus de RNA que ele apresenta uma enzima que é a transcriptase reversa. Esses são aqueles que nós chamamos de retrovírus. Então, os retrovírus carregam a transcriptase reversa, cuja função é converter o RNA viral em DNA viral. Uma vez que o vírus, para causar uma infecção, ele precisa introduzir o seu material genético no material genético da nossa célula. E nossas células são células baseadas em DNA. O nosso material genético é DNA. Logo, é preciso realizar a conversão do RNA viral em DNA viral, ao menos nos vírus de RNA que não trazem já o RNA mensageiro. Alguns trazem. Se você tiver alguma dúvida nisso, vai aí no capítulo de síntese de proteínas e você será capaz de compreender facilmente o que é o RNA mensageiro. Então, basicamente, os retrovírus são aqueles que apresentam a transcriptase reversa, essa enzima que converte o RNA viral em DNA viral, como vocês podem ver. Agora, esse DNA pode ser incorporado no material da nossa célula, capturando o maquinário celular para que todo esse maquinário seja agora utilizado na reprodução viral. E é assim que vai funcionar esse tipo de vírus. Caso tenha alguma dúvida, transcriptase reversa, esse nome vem da transcrição. Se tiver alguma dúvida nesse aspecto, vai lá no capítulo de bioquímica, no capítulo de DNA que nós comentamos acerca do processo de transcrição. Só que essa aqui é uma transcrição reversa. Ao passo que a transcrição é quando nossa célula utiliza DNA para produzir RNA, a transcrição reversa, nós partimos do RNA para o DNA. Ok?